Meu nome é Jorge Rodrigues, sou advogado, tenho 64 anos, exerço a atividade profissional por 37 anos. O mais difícil é que quando chega para o advogado os casos de família, ele muitas das vezes já chega com muitas marcas, muitas feridas, cicatrizes, e a gente recebe esse impacto e a melhor forma de abordagem é tentar atenuar, mostrar a base de conciliação, tentar mediar e tentar acalmar os ânimos de todas as partes que possam participar, dos atores que possam participar dessa lide. Então a coisa mais difícil é essa, quando normalmente não vem a questão consensual, vem litigiosa e nós precisamos reunir as pessoas para conversar com as pessoas e tentar tirar toda essa mágoa, toda essa ferida que há dentro desse relacionamento, que afinal de contas é uma ruptura, por vezes são de anos. Quando há disputa para saber quem é que vai ficar com a guarda da criança, a melhor abordagem é demonstrar que todos os dois, tanto o pai quanto a mãe, têm que trabalhar juntos para o melhor para a criança, para não criar traumas, para não criar problemas e dificuldades no relacionamento dessa criança no futuro e até mesmo da relação da criança com os pais. Então a melhor forma é tentar conversar com eles para ir demonstrar o litígio, todas as formas que ambos têm de cada um puxar para o seu lado, pode demandar tempo, desgastes e que muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para o tempo do processo, porque um processo consensual ele tem uma forma rápida de se trabalhar, de se agir, de se resolver, mas um processo litigioso a gente não sabe quando vai terminar, porque podem surgir outras situações que não são nem do interesse nem de um nem de outro. E no final das contas acaba prejudicando muito a criança, o filho, porque o filho fica muito indeciso e cria transtornos que só no futuro é que nós vamos poder avaliar melhor as consequências de uma separação, de um divórcio litigioso em que há essa disputa de quem vai ficar com a criança. Quando os pais não chegam a um acordo de se saber com quem vai ficar a criança e como é que vai ser até mesmo a visitação, porque há situações em que a criança normalmente fica com a mãe, né, a princípio, na ruptura do relacionamento, e normalmente é negado a visita do genitor, do pai. Então aí já começa a ter toda uma dificuldade, todo um problema. E é interessante nessa hora, nós que somos profissionais da área, que estamos trabalhando, fomos procurados para poder mediar, para poder resolver essa situação, demonstrarmos e mostrarmos para o casal que vai ser pior para todos eles envolvidos se não tiver um acordo com relação a isso. E uma das formas que nós apresentamos, e até o tribunal apresenta essa solução, são as sessões de mediações. Hoje, se você entra com um processo de guarda ou de regulamentação de visita e não é nada consciencioso, é litigioso, o próprio magistrado ele já encaminha para um setor de mediação, onde existem profissionais preparados para poder dar um amparo, um apoio ao casal e apresentar todas as situações de que são prejudiciais à criança aquele conflito. Então, nós como advogados, o tratamento nosso inicial é tentar essa composição. Quando a gente não consegue, judicializa o procedimento. Essa judicialização ela tem um anteparo, né? O próprio tribunal, a própria legislação já prepara uma sessão de mediação para tentar resolver esse problema. São tantas sessões quantas forem necessárias para poder se chegar a um acordo, a um ponto comum. Não é só uma ou duas, enquanto o casal estiver dizendo que há uma possibilidade de conversa, os mediadores estão ali prontos para poder trabalhar essa situação e se tentar chegar. Se não conseguir chegar a um acordo, infelizmente encerra-se ali o trâmite e é encaminhado para o magistrado, o juiz responsável pelos autos do processo. E o mais interessante é que tudo que foi conversado na mediação, nada é levado para ação.
E aí se inicia um processo litigioso onde o magistrado dará solução a esse problema com estudos psicossocial da criança, do casal também, envolvendo psicólogo, médico, a criação de uma equipe, inclusive com assistente social, para dar todo o amparo ao que o casal precisa para poder juntos solucionarmos esse problema, que é não criar nenhum mal-estar, e tudo sempre em prol da criança. Quando se chega até na frente de um profissional, de um advogado, para se tratar do assunto pensão, normalmente as pessoas imaginam que podem pedir aquilo que quiserem, porque são tantos mitos que falam, vou pegar 50% do salário dele, normalmente do alimentante, porque há casos também que a guarda fica com o pai e alimentante é a mãe. Mas no caso específico, a gente procura apresentar para as partes que esse processo, esse procedimento, ele é amparado por uma legislação. A Constituição Federal garante a pensão e nós temos a Lei 5478 de 68, que regula o caso de pensões alimentícias, e no nosso Código Civil brasileiro, no nosso ordenamento jurídico, está previsto entre os artigos 1694 e 1710 do Código Civil. E ali existe toda uma regra e a gente procura apresentar para as pessoas isso, porque não é só a necessidade do alimentado, mas sim a capacidade do alimentante também de fornecer aqueles alimentos que estão se pedindo. Porque é uma questão muito difícil de se procurar entender, que você imagina um casal que vive e que tem 1 ou 2 filhos, e a renda familiar do casal, 100% da renda, ela é utilizada para a provisão de toda a família. E quando tem uma ruptura no relacionamento, tem que se ver que a pessoa não vai mais viver com 100% desse rendimento. Então vai reduzir drasticamente o seu poder financeiro. Então é estabelecido um percentual em que os nossos tribunais, eles entendem que esses percentuais eles têm um critério que é o binômio capacidade e necessidade, e dentro desse critério é estabelecido. Os tribunais, porque os alimentos é uma necessidade urgente. Quem precisa de alimentos, precisa já. Então os tribunais, há um mecanismo de uma antecipação de tutela que se chama alimentos provisórios, e assim que é ajuizada uma ação de alimento, o próprio magistrado, dadas as circunstâncias, ele estabelece os alimentos provisórios. E numa hipótese de se pedir 40% do salário bruto da pessoa como alimentos ou um valor fixo, o juiz fixa inicialmente 20% a 30% de provisórios e depois, numa decisão final, ele, diante de todas as provas que são trazidas nos autos, ele estabelece qual o teto da pensão alimentícia. Então, hoje nós temos os alimentos provisórios, que é fixado logo no início do despacho inicial do magistrado, e é fixado, e depois, com toda a instrução processual, é feita uma decisão definitiva, e aí sim é estabelecido o valor da pensão que vai ser fixada, e dentro desse percentual é evidente que vai ser justamente dentro desse equilíbrio entre a capacidade do alimentante de fornecer os alimentos com a necessidade do alimentado. É dentro dessa situação que a gente apresenta o quadro, e tudo isso evidentemente baseado na legislação pertinente à matéria. O grande sucesso quando se trata de pensão alimentícia é a gente conseguir o consenso. E muitas das vezes isso aí a gente não consegue. O ideal seria das partes chegarem e a gente conversar sobre o assunto, ver a necessidade do alimentado e ver a capacidade do alimentante, e dentro desse quadro nós estabelecemos um valor ou um percentual. Mas isso daí seria uma questão consensual. Mas a maioria das vezes a gente até consegue com a ajuda do próprio magistrado ou dessas sessões de mediações.
Mas o que é mais interessante, né, para nós advogados, assim, não significa interessante, mas quando há um litígio, uma demanda mesmo, e é necessário a gente usar todo o nosso esforço e mais o que a legislação nos permite utilizar para poder angariar algo. Há situações que o alimentante ele simula que não há condições de fazer o pagamento daquela pensão, mas através de mecanismos como ofícios à Receita Federal para pegar o imposto de renda, ou então os sinais de riquezas, como oficiar banco para saber o gasto que aquela pessoa tem com cartão de crédito. Já houve casos até em que a juíza, de uma forma muito brilhante, ela solicitou uma cópia da conta de energia elétrica da pessoa, e pela conta da energia elétrica ela viu que aquela pessoa pagava, um exemplo, R$ 1.000 de energia elétrica, então ela entendeu que aquela pessoa tinha condições de dar uns alimentos melhores. Então é toda uma situação que a gente começa a perseguir. Mais um caso interessante que eu fiz uma vez foi o caso de um divórcio, em que o casal tinha apenas uma única filha, e essa filha ela tinha autismo, e a mãe pleiteava pensão não só para a filha, mas também para ela, porque com o tratamento da filha do casal seria necessário, segundo a genitora, ficar 100% do seu dia à disposição da criança. Então ela pediu pensão para ela também. Então, inicialmente foi negado e teve um recurso que é agravo de instrumento pela negativa de pensão alimentícia para a mãe. Ela conseguiu, em sede de agravos, a obtenção de pensão alimentícia para ela de 10%, mas por um período de 1 ano apenas. E depois cessou totalmente isso. Mas para a criança, os tribunais deu 30% dos ganhos brutos do genitor. Dentro desse quadro, desse caso específico, foi conseguido alimentante, né? Ele conseguiu provar que ele só poderia pagar os 30% e que os 10% a mais da sua ex-esposa ficaria um valor muito alto para ele, porque seria sobre o salário bruto dele. E se tirasse isso, ele ficaria com um salário praticamente de 30% apenas para a sobrevivência dele. Então, tanto os desembargadores quanto a própria juíza do primeiro grau, da primeira instância, da vara de família, entendeu por isso, e no final ela arbitrou a pensão no total de 30% do salário bruto dele, tirando apenas em INSS, imposto de renda, essas despesas assim. Mas foi um caso bom, porque tivemos um embate, né? Tivemos todo um trabalho processual de provas para se provar que ele não tinha aquela necessidade e que ela também não tinha aquela necessidade de ficar eternamente recebendo pensão alimentícia. Por isso que foi fixado 1 ano para ela poder se aprumar na vida, para poder uma colocação profissional, e assim foi definido definitivamente pela Justiça. Eu gostaria aqui de finalizar deixando parabéns pela iniciativa dessa professora na cadeira de Direito, né, da Universidade Estácio de Sá, do campus Tom Jobim, a professora Ana Cristina Pinheiro, de uma forma assim muito pioneira, né, faz esse trabalho, porque na minha época de formação fazia-se muito trabalho assim, mas somente na área penal, que era Tribunal do Júri. Todos ficávamos imaginando no início do ano que queríamos fazer um dia Tribunal do Júri, fazer uma simulação, e essa iniciativa desse trabalho de trazer aos acadêmicos essa oportunidade de interagir com o profissional é muito interessante. Eu gostei muito de ter participado. Como eu falei, eu sou um advogado com 37 anos de atuação. Hoje eu atuo na área de contencioso, mas eu faço mais a consultoria e assessoria jurídica para empresas e particulares quando me solicitam. E eu gostaria de parabenizar os alunos do grupo e a universidade e a professora, que se não fosse dentro dessa matéria, dentro dessa disciplina, nada disso aqui teria acontecido e teria se privado
esses alunos essa oportunidade de compartilhar alguns casos concretos que eles vão vivenciar isso muito mais na frente na sua vida profissional. Então eu queria deixar aqui minha gratidão por isso e dar os parabéns a todos que participaram dessa produção.